Enquanto você tenta justificar porque ainda não começou, alguém com menos talento, menos tempo e menos recursos já está ficando impossível de alcançar. Você acha que está refletindo, que está sendo racional, que precisa organizar melhor as coisas antes de agir. Mas aqui está a verdade que você evita encarar. Enquanto você se explica, você está ficando para trás. Existe um padrão silencioso que separa quem evolui de quem permanece no mesmo lugar. E não tem nada a ver com inteligência, sorte ou motivação. Tem a ver com uma coisa muito mais desconfortável: responsabilidade sem desculpas. A maioria das pessoas vive dentro de um ciclo invisível. Elas querem mudar, sentem a pressão, percebem que estão atrasadas, mas ao invés de agir, elas explicam. Explicam por que não começaram. Explicam por que não continuaram. Explicam por que agora não é o momento. E cada explicação traz um alívio temporário. Uma sensação de que está tudo sob controle. Mas não está, porque enquanto você cria uma narrativa confortável, a realidade continua avançando sem você. Pense em alguém comum. Vamos chamar de Rafael. Rafael não é preguiçoso. Ele quer melhorar de vida. Ele consome conteúdo, salva vídeos, anota ideias. Ele sabe o que precisa fazer. Mas todos os dias, algo acontece. Ele acorda cansado. Dormi mal, hoje não vai render. Chega no trabalho, se distrai. Hoje foi um dia atípico. Chega em casa, abre o celular. Amanhã eu começo de verdade. E assim, os dias passam. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Rafael não está parado. Ele está ativo, explicando. Ele constrói argumentos para cada falha. E quanto mais ele explica, mais difícil fica agir. Porque cada justificativa reforça uma identidade. A identidade de alguém que sempre tem um motivo para não fazer. Agora compare com alguém que decidiu jogar um jogo diferente. Essa pessoa não é mais motivada. Não é mais disciplinada no começo. A única diferença é que ela eliminou uma coisa: o direito de se explicar. Ela acorda cansada. Vai mesmo assim. Se distrai no trabalho. Volta e faz o mínimo. Não negocia. Não racionaliza. Não transforma fraqueza em narrativa bonita. Apenas executa. E no início, isso parece insignificante. Pequenas ações. Resultados quase invisíveis. Mas existe uma lei que poucas pessoas entendem: o mundo não recompensa a intenção. Ele responde à repetição. Enquanto Rafael explica um dia, outro alguém repete um comportamento. No primeiro dia, não muda nada. Na primeira semana, quase nada. Mas depois de um mês, algo começa a se mover. Depois de 3, a diferença já é clara. Depois de um ano, é brutal. E Rafael ainda está tentando entender por que não saiu do lugar. Aqui entra o primeiro princípio do caminho do guerreiro: quem se explica, se enfraquece. Toda explicação que você dá para si mesmo é uma permissão disfarçada. Você diz que está cansado. Seu cérebro entende que cansar é suficiente para parar. Você diz que não teve tempo. Seu cérebro aprende que falta de tempo é justificativa válida. Você diz que não está no melhor momento. E pronto, você criou um padrão. Agora presta atenção nisso. Não são as grandes decisões que definem sua vida. São as pequenas permissões que você repete todos os dias. Rafael não percebeu quando perdeu o controle. Não foi em um grande fracasso. Foi em centenas de pequenas concessões. Cada uma com uma explicação perfeitamente lógica. Mas lógica não constrói resultado. Execução constrói. E aqui começa a parte que a maioria evita: agir sem explicação é desconfortável. Porque você perde a proteção. Você não pode mais culpar o ambiente, o cansaço, o momento. Só sobra você. É por isso que a maioria prefere continuar explicando. Explicar mantém o ego intacto. Agir coloca o ego em risco. Mas existe uma segunda camada nesse problema. Não é só que você está parado. É que alguém está avançando exatamente no momento em que você está justificando. Enquanto você diz não estou pronto, alguém começa despreparado mesmo. Enquanto você diz preciso de mais tempo, alguém faz com o tempo que tem. Enquanto você diz vou esperar o momento certo, alguém transforma um momento comum em oportunidade. E aqui está a virada que muda tudo: o momento certo não existe.
Ele é criado por quem age. Rafael acreditava que precisava organizar a vida antes de começar. Mas a verdade é o oposto. É começando que a vida se organiza. Agora imagine isso em escala. Um dia de explicação contra um dia de execução. Pequena diferença. 10 dias, começa a pesar. 100 dias, se torna distância. 1000 dias, se torna outro universo. É assim que pessoas comuns se tornam inalcançáveis. Não porque fizeram algo extraordinário, mas porque fizeram o básico sem parar enquanto outros paravam para justificar. E existe um momento específico em que tudo muda. Um momento silencioso. Não é quando você se motiva. Não é quando você aprende algo novo. É quando você decide que não vai mais se explicar. Não para os outros. Para você mesmo. Você acorda cansado. E não comenta. Só levanta. Você falha. E não analisa demais. Ajusta e continua. Você sente preguiça. E não negocia. Apenas executa o mínimo. Isso parece simples. Mas não é. Porque vai contra anos de condicionamento. Você foi treinado a se justificar, a procurar razões externas, a proteger sua imagem interna. Mas aqui vai a verdade que separa quem evolui de quem fica preso. Ninguém está interessado nas suas explicações. O mundo só enxerga o que você entrega. Rafael ainda está explicando por que não começou o projeto. Enquanto isso, outro cara já começou errado, ajustou no caminho e agora está colhendo o resultado. E isso dói. Porque no fundo, você sabe que poderia estar ali também. Mas a dor não vem da falta de capacidade. Vem da falta de ação. E quanto mais você explica, mais essa dor cresce. Porque você sabe. Você vê. Mas continua no mesmo lugar. Agora vem o ponto mais desconfortável de todos. Você não precisa de mais informação. Você já sabe o suficiente para mudar de vida. O que está faltando não é conhecimento. É ruptura. Ruptura com o padrão de se explicar. A partir do momento que você corta isso, tudo muda. Porque você elimina a fuga. Não existe mais argumento para não fazer. Só existe fazer ou não fazer. E isso cria um tipo de clareza brutal. Você começa a enxergar suas próprias mentiras em tempo real. Aquela vontade de adiar. Aquela desculpa automática. Aquela narrativa confortável. E pela primeira vez, você ignora. E quando você ignora, você cresce. Não porque ficou mais inteligente, mas porque finalmente começou a agir sem depender de um estado perfeito. Agora vamos falar do que acontece depois. Porque a maioria acha que, ao parar de se explicar, tudo fica mais fácil. Não fica. Na verdade, fica mais difícil no começo. Porque você começa a fazer coisas que evitava. Começa a enfrentar resistência real. Começa a sentir desconforto sem anestesia. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. Esse desconforto é o sinal de que você saiu da estagnação. Rafael evitava o desconforto explicando. E por isso nunca mudou. Quem evolui, aprende a conviver com ele. E depois de um tempo, algo estranho acontece. O que antes era difícil começa a se tornar padrão. Não porque ficou fácil, mas porque você mudou. Você não espera mais vontade. Não espera mais energia. Não espera mais o cenário ideal. Você apenas faz. E nesse ponto, você cruza uma linha invisível. Você deixa de ser alguém que tenta, e se torna alguém que executa. E é aqui que a diferença se torna impossível de ignorar. Enquanto alguns ainda estão debatendo internamente, você já está colhendo o resultado. Enquanto alguns ainda estão planejando, você já está ajustando. Enquanto alguns ainda estão se explicando, você já está evoluindo. E o mais interessante, de fora, parece que aconteceu de repente. As pessoas olham e dizem ele mudou muito rápido. Mas não foi rápido. Foi silencioso. Foi construído nos dias em que ninguém viu. Nos momentos em que você poderia explicar, mas escolheu agir. Agora existe uma última coisa que você precisa entender. E é aqui que a maioria falha mesmo depois de começar. Parar de se explicar não é uma decisão única. É uma prática diária. Todos os dias, sua mente vai tentar voltar ao padrão antigo. Vai tentar justificar, suavizar, negociar. E todos os dias, você precisa cortar isso na raiz.
Sem drama. Sem discurso. Só ação. Porque no final, tudo se resume a uma pergunta simples: você vai continuar explicando, ou vai começar a evoluir? Os dois caminhos existem. Mas só um gera resultado. E a diferença entre eles não está no que você sabe. Está no que você faz, principalmente quando não tem vontade. Agora me diz uma coisa, e responde com honestidade: qual foi a última desculpa que você usou para não fazer o que precisava? Comenta aqui embaixo. Eu quero ver se você consegue reconhecer o padrão. Se esse vídeo te fez enxergar algo que você estava ignorando, deixa o like. Isso mostra que você está pronto para sair da estagnação. E se você quer continuar no caminho do guerreiro, se inscreve no canal. Porque aqui, a gente não alimenta desculpas. A gente elimina elas. Agora a decisão é sua.